essa questão da vida de Cristo em nós nos faz melhores, mas não é melhores, nos transforma no próprio Cristo, nos metamorfoseia no próprio Cristo. É uma mudança, é uma metamorfose. Ou seja, nós estamos agora não mais conformados com as nossas próprias limitações. Ou seja, nós não estamos mais conformados na forma da corrupção do mundo. Nós não estamos mais conformados com a nossa própria corrupção. Mas estamos nos determinando em andar em conformidade com Cristo. É o que nós temos feito esses anos todos. E tem horas que a gente consegue avançar, tem horas que a gente consegue parar, tem horas que a gente consegue voltar atrás, entendeu? E tudo isso faz parte da nossa natureza humana ainda, e ainda não está totalmente revestida por Cristo. Porque enquanto nós não tivermos pleno revestimento de Cristo, nós estaremos sujeitos à corrupção da própria natureza. Nós somos madeira é perecível. Na Arca da Aliança, a madeira não apodrecia, porque era revestida por fora por ouro refinado, e o principal, revestida por dentro por ouro refinado. Então, se vocês olharem lá na Arca da Aliança, ela é bem clara, é revestida por fora e por dentro. A natureza humana, que é a madeira, perecível, corruptível, não perecia e nem se corrompia, por causa do ouro refinado, que a revestia. Agora, o objetivo não é ser revestidos por fora e por dentro de Cristo. Esse não é o objetivo principal da Arca da Aliança. O objetivo principal era o receptáculo que aquela arca representava. Receptáculo é algo que pode receber algo, entendeu? E qual era o algo que recebia aquela arca? A presença do Deus Altíssimo dentro dela. Esse, para mim, é o culminar da festa dos tabernáculos, que, coincidentemente, vai ser agora, nessa semana. Percebe? E é isso que nós estamos buscando. Entendeu? Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos promovendo, o desmantelamento do Anselmo. Eu estou aqui numa campanha ferrenha, viu, Anselmo? Eu estou te desmontando. Tá? Você sabe que eu te amo, né? Sim, eu sei. Então tá bom. E eu tenho que nominar para que haja um entendimento. Por quê? Tire Anselmo, coloque Ronaldo, vai dar certo. Tire Ronaldo, coloca a irmã Lourdinha, vai dar certo. Tire a irmã Lourdinha, coloca o Paulo, vai dar certo. Então, nós precisamos de ter essa consciência de que todos nós estamos nesse processamento de revestimento, tanto externo quanto interno. Tá? Ou seja, as nossas ações de amor é fácil de todo mundo ver. Você é uma pessoa respeitosa. Ele é submisso às autoridades da empresa que ele trabalha. Ele é submisso às leis do trânsito, ele é submisso às outras situações aí, ele é submisso às leis da sociedade, né? É um homem temente a Deus, ou seja, tem várias situações. Agora, isso talvez seja por um temor humano. Agora, talvez não. Entendeu? De novo, tira Anselmo, coloca o Ronaldo. É a mesma coisa, viu, gente? Tá? Então, eu estou somente elegendo aí uma pessoa que eu amo para poder estar caracterizando melhor o que eu estou falando aqui. E agora, pode ser que não, pode ser que seja uma coisa maior, que transcenda o temor humano, né? Ah, não, eu tenho receio de perder meu emprego. O que vai ser de mim se eu perder meu emprego? Ah, não, o que vai ser de mim se eu não receber da prefeitura X que eu trabalhei? O que vai ser da empresa? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não preciso temer esse mal.
Se eu tenho a convicção de que eu estou em Cristo Jesus, não temerei mal algum. É o que a palavra fala. Tá certo? Mas se você não pensar a respeito dessa palavra, essa palavra não vai se tornar vida em você. Então você tem que ver certinho como que você está agindo. Se aquilo que você tem falado, tem verbalizado, é coerente com o que você tem vivido e expressado. E nós estamos trabalhando nisso já há alguns anos. E é importantíssimo nós percebemos o que é que está acontecendo de mudança de mentalidade em nós, de mudança de postura em nós, de mudança de pensamento mesmo, percebe? Que é o que tem acontecido. Se vocês pegarem as reuniões antigas nossas lá que foram gravadas, palavras tremendas, mas no meio das palavras você vê claramente assim que posturas diferentes, posturas que não eram condizentes com a palavra que foi falada, entendeu? De novo, coloca qualquer nome que você quiser. Coloca o Ronaldo, coloca Paulo, coloca isso. Mas com um ano, você vai passando uma reunião, vai passando uma outra, vai passando uma outra, a gente vê uma coerência do alinhamento mental que a palavra começou a provocar nas nossas mentes. De novo, qualquer nome é a mesma coisa. Eu também tenho dúvidas, eu também tenho problemas. Agora, eu não sou as minhas dúvidas, eu não sou os meus problemas, tá? Eu estou momentaneamente envolvido por algumas restrições, entendeu? Essas restrições não podem me impedir de alcançar o meu objetivo, que é ser o quê? A expressão exata do ser que Cristo é. Então, não adianta somente o revestimento externo. Nós precisamos trabalhar muito mais o revestimento interno do que o revestimento externo. Porque se você se apresentar, né, diante de Cristo Jesus para contê-lo, sem tê-lo antes dentro de você te revestindo, a madeira vai perecer. Estão me entendendo? Ninguém Tá me... sem proteção, não. Oi? Tá sem proteção. Sim, porque hoje nós não somos compatíveis totalmente com Cristo Jesus. Tá? E é isso que eu tenho buscado. Eu sei também que vocês também têm buscado. Agora, nós deixamos a unidade da corruptibilidade para lutarmos contra os nossos próprios pensamentos e posturas mentais, contra a nossa falta de concordância, porque é isso que a direita ainda está aprendendo, tá? Porque ora é o apoio de um, ora é o apoio do outro. Não vou apoiar o Marçal, porque o Marçal não sei o quê. Não vou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cheio de senões, entendeu? Por quê? Porque a direita é nova no Brasil, né? Esse pensamento do que é verdadeiro, valoroso, que nem, né? Eu me identifico também com alguns líderes, né, políticos do Brasil, que é família, propriedade, valores e tudo mais, tá? Só que são valores judaicos cristãos. Só que a gente passou dessa fase também dos valores judaicos cristãos. Porque nós percebemos que Jesus é um ser para um determinado momento. Jesus Cristo é outro ser para uma época do evangelho da circuncisão. E Cristo Jesus é o ser vigente. Jesus Cristo fez uma obra tremenda. Né? Lembre-se que eu acabei de falar do sangue. Tá? O sangue tem nos revestido. Né? Então, esse é o primeiro revestimento. Então, o sangue de Cristo, de Jesus Cristo, foi derramado sobre todos nós. Esse é o revestimento externo. Ninguém mais é conhecido segundo a sua própria carne, e sim segundo o sangue do Cordeiro.
Ninguém mais é enxergado pelo Pai segundo o seu próprio pecado, e sim segundo o revestimento do sangue do seu filho. Agora já não conheço mais ninguém segundo a sua própria carne, é o que o Pai fala. E de vez em quando algumas pessoas também falam na palavra. Tá? Eu conheço vocês pelo sangue do Cordeiro. Não tem outra forma de eu andar com vocês que não seja pelo sangue do Cordeiro. Agora, o que eu mais estou amando é que, além do sangue do Cordeiro, que também é um momento, percebe? É algo que hoje ainda é reverenciado, e eu não vou combater isso, porque tem realmente, é algo de extremo valor você se identificar, né, como cristão recebedor do sangue da remissão dos pecados. Cara, isso é fantástico. E tem muita gente ainda que não se percebeu dessa forma. Tem muita gente ainda que não sabe da existência de Jesus Cristo. E precisam sim ter uma experiência com o sangue. Tá? Porque ele foi derramado sobre todos. Não há um único espírito que não seja reconciliado com o Pai. Né? E vocês lembram muito bem quando eu falei que Hitler estava reconciliado com o Pai? Na época eu falei que estava salvo. Né? O tanto de resistência que eu recebi no nosso meio. Vocês são testemunhas disso. Talvez no seu coração passou a mesma dúvida do que aconteceu com alguns irmãos nossos. E quando vê, não, eu não vejo assim, não. Tchau. Sigam a sua vida que eu vou seguir a minha vida. E são amados, irmãos amados. E continuam sendo amados por nós. Entendeu? Agora, isso não é tão importante quanto o que nós estamos agora trabalhando nesses últimos tempos aqui no nosso meio. E é o revestimento externo, interno, né? O revestimento por dentro, a nossa identificação, a nossa semelhança, né? A mudança de DNA. Cara, foi tão promissor quando eu escutei isso, né? De um irmão amado que eu tenho, que é o Ivan Noé, aí em Garanhuns. Aquilo foi algo assim que me deu um alento, um refrigério dentro do meu ser. E, caramba, é isso. É a transmutação genética, é a mudança de DNA. Eu deixei de ser aquela situação, aquela criatura corruptível, para poder agora adentrar na presença de Cristo Jesus, porque agora o revestimento interno começou a acontecer em minha vida. E quanto mais eu me identificar com Cristo, maior será a minha comunhão com Ele. Maior chance eu vou ter de falar de alguém em qualquer momento. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo Jesus que vive em mim. Percebe? Maior vai ser a minha identificação, maior vai ser o quê? A manifestação da sua natureza. É o que nós temos buscado. Entendeu? Então, tenho deixado para trás o que eu penso, tenho deixado para trás o que eu penso a meu respeito, tenho deixado para trás o que eu penso a respeito de cada um de vocês, tenho olhado com o amor de Cristo também por cada um de vocês. Não tenho, como diz, tenho lutado para não julgar, para não medir vocês por qualquer medida, porque na medida que eu medir cada um de vocês, né, com uma medida, eu também serei medido pela mesma medida, né? Então, eu tenho evitado de medir, porque eu também sei que eu também estou em processo de identificação com Cristo Jesus. Nesse processo de identificação, eu tenho que também ser paciencioso com cada um de vocês. Porque se eu não for paciencioso com vocês que eu estou vendo, né, como é que eu vou entender a paciência de Cristo Jesus por mim que não estou vendo? Se eu não amar vocês que estou vendo, como é que eu tenho certeza do meu amor por Cristo que eu não estou vendo? Tá? Então, eu já entendi essa situação, já deixei de ser, né, uma criança na fé, tenho crescido, já deixei de ter prazer em tomar leite,
entendeu? Tenho me regozijado com as carnes gordas da revelação de Cristo Jesus em minha vida. Tenho certeza que, de alguma forma, cooperei, com vocês, com as experiências que eu estou tendo com Cristo Jesus. Como também tenham certeza de que eu também tenho crescido pela experiência particular de cada um de vocês com Cristo Jesus, que tenha sido, de alguma forma, verbalizada no nosso meio. Tenham certeza que isso também promoveu crescimento na minha vida. Agora, no que tange à plenitude da divindade habitando em nós, nós sabemos que é através do seu corpo multimembrado. Agora, esse corpo multimembrado tem que ter um só pensamento, um só coração, uma só mente, uma única fé. Não tem dúvidas alguma que, para esse corpo multimembrado funcionar, é através disso. Eu não tenho dúvidas. Ah, mas o Ronaldo, eu vou carregar a minha opinião. Então, eu sinto dizer para vocês, e é isso que tem me atormentado um pouco, nós ainda não somos corpo de Cristo, se for assim. E eu vou continuar sendo paciencioso. Vou continuar ainda com a mesma esperança, a mesma expectativa. Tá? Porque uma hora nós seremos a unidade plena da fé. Uma hora nós seremos a unidade plena do mesmo pensamento. Uma hora nós teremos a unidade da mesma linguagem. Uma hora nós teremos a unidade do mesmo modo de falar. Porque é a única maneira de Cristo ser o que ele quiser ser em nós. Tá? Então, quando ele falou lá para os soldados, que perguntaram, quem é o Cristo, né? O que ele fala? Quem é Jesus Cristo? O que ele falou? Eu sou. Na hora que ele verbalizou, eu sou, o que aconteceu com todos os soldados? Caíram. Porque eles viram a potência daquela declaração, a potência daquela verbalização, a potência do que estava contido em Cristo Jesus na hora que ele verbalizou daquela forma. Foi impactante, entendeu? Então, enquanto você estiver defendendo a sua opinião, a sua postura, o seu coração, o seu pensamento, ah, não, eu penso assim, eu não concordo, discordo, sei que, concordo em parte. Gente, nós não estamos sendo o corpo de Cristo multimembrado em sua plenitude. Nós ainda estamos em processo de trabalho do Espírito de Cristo em nós. Como falei, serei paciencioso, porque eu também preciso que vocês sejam pacienciosos comigo, porque eu não estou ainda na plenitude de Cristo, tá certo? Por fé eu falo, nós que somos perfeitos em Cristo Jesus, tá? Então, nós ainda estamos exercitando fé, tá certo? E nós sabemos que fé tem prazo de validade. Toda vez que você fala que é por fé, significa que você não alcançou o seu objetivo pleno, né? Porque quem foi o criador da fé? Cristo Jesus, autor e consumador da fé. Ah, bom. Autor e Consumador. o que significa o verbo consumar? Concluir. Concluiu. Depois de consumado a fé, preciso de fé? Não. Hã? Não. Então está claro que ela tem prazo de validade. Está claro? Perfeito. Em Cristo Jesus, ele vai pegar a fé de novo para ele. Ele vai consumar a fé. Ele criou a fé, nos deu a fé, o autor, né? Estamos exercitando a fé e é necessário que a gente exercite a fé. Daí, né, meu exercício de paciência para comigo mesmo, um pedido, e paciência para convosco, porque eu quero que Cristo seja paciente comigo também, tá? Nesse meu momento de exercício de fé,
tá? E essa percepção de que nós estamos ainda em processo, né, do trabalho do Espírito de Cristo Jesus em nós, nos levando ao conhecimento de toda a verdade, nos levando, nos lembrando de todas as coisas que nós já vivemos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo e agora estamos vivendo com Ele, me dá a certeza de que aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel bastante para terminá-la, tá certo? Estou simplesmente falando de palavras que eu escutei outrora, mas agora, por experimentação, eu falo. Eu experimento isso. Eu estou experimentando isso. E cada dia que passa, já não sou mais eu quem vivo por fé. É Cristo que vive em mim. E ainda por fé. Mas eu já estou vendo flashes de Cristo Jesus em minha vida. Então, nada me será impossível. Agora, na multiplicação da concordância, nada nos será impossível. Porque falar, Ronaldo fala lá que nada será impossível para ele. Não tem lógica se eu falar isso dissociado do corpo de Cristo. Tem lógica se eu falar que eu estou inserido no corpo de Cristo. Mas se eu falo que eu estou inserido no corpo de Cristo com um pensamento divergente de quem quer que seja, tá? Significa que existe vai falar, oh, caramba, fugiu o termo aqui agora. 2 mais 2, tá? É 4, não é isso? Agora, se eu falar para vocês 2 cosseno de 0 graus, mais 2 cosseno de 90 graus, vocês sabem quanto que é? Não. Pois é, não é zero, tá? Vai ter uma resultante que é raiz quadrada de 8, triângulo, retângulo, tá? Essa resultante é maior do que 2, evidente, porque raiz quadrada de 4 é que é 2, né? Agora, se eu falar para vocês 2 cosseno zero mais 2 cosseno de 180, aí você falou certo, Anselmo, é zero, tá? Por quê? São somas vetoriais. É o que nós estamos fazendo aqui. Somas vetoriais. O meu vetor tem flutuação com relação ao meu objetivo, que é Cristo. Eu não sei a quantos graus de divergência eu tenho de Cristo ainda. Entendeu? Então, hoje nós estamos tendo uma soma vetorial entre os membros de Cristo Jesus. Eu espero que a nossa resultante seja Cristo. Agora, não é a plenitude de Cristo, é uma resultante. Porque aquilo que eu somar vetorialmente com meu irmão tem que ver o ângulo referencial que ele tem com Cristo e o ângulo referencial que eu tenho com Cristo. Agora, se nós estamos no primeiro quadrante do círculo trigonométrico, né, parece esquisito, tá? Mas tem tudo lógica. E eu desenho para vocês a lógica, tá? Mas vocês estão entendendo no coração de vocês o que eu estou falando. Um pensamento divergente, uma opinião divergente, vai dar sempre uma resultante. E pode ser uma resultante boa, pode ser uma resultante maior do que o meu pensamento e o pensamento do meu irmão somados. Tá certo? O que deixa muito feliz, porque é algo positivo, que é o que está acrescentando em nossas vidas. Mas pode também ser um resultante ao contrário, né? Como falei, 2 seno 0 mais 2 cosseno de 180 está ao contrário. Uma força está anulando a outra, é zero. A resultante disso é zero.
o que vai acontecer com o meu irmão? Ele não vai adiantar nada, ele vai perder o que ele é. Só que ele também me anulou. O que vai acontecer comigo? Nada. Eu também fui anulado. É isso que o pessoal da esquerda não tem. Eles não combatem, eles não se combatem. E é isso que eu tenho que promover lá no meio deles. Falar tanto de valores, falar tanto de posturas cristãs que eles consigam ser quebrados na concordância deles, ser quebrados na linguagem deles, ser misturados ali, uma nova performance, humanamente falando. Por que eu estou falando isso aqui? Porque nós temos agora um objetivo em comum. Cada um de nós queremos nos identificar com Cristo. Concordam comigo, todos vocês? Amém, Ronaldo? Não existe essa dúvida nos nossos corações. Então, o que nós temos que fazer? Eu tenho que abdicar da minha natureza. Entendeu? E todo o meu ser alinhado com o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? A nossa perfeita identificação com Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo. Então, já que nós estamos buscando o mesmo objetivo, nós declaramos unidade no nosso objetivo comum, a plena identificação com Cristo Jesus. Essa é a nossa premissa, esse é o nosso ponto de trabalho, esse é o nosso alvo pleno, tá certo? Então, eu tenho que deixar as coisas minhas para trás. Eu tenho que deixar os meus pensamentos para trás. Eu tenho que deixar a minha mente carnal para trás. Eu tenho que buscar a identificação com o Cristo que vive no Anselmo, no Paulo, na irmã Lourdinha. Eu tenho que me identificar. Agora, eu não posso me identificar com a mistura do Anselmo com Cristo. Isso é péssimo, porque isso eu estarei combatendo o Anselmo e o Anselmo estará combatendo com a minha natureza. E eu não sei o que dá dessa resultante. Mas uma coisa é certa, nós, Anselmo e eu, não seremos a expressão exata de Cristo que ele quer ser, tanto no Anselmo quanto comigo. Então nós temos que sim buscar a unidade da fé. Entendeu? Então, quando Paulo falou lá, não era mais ele quem vivia, era Cristo que vivia nele, né? E era uma postura de fé ainda, né? Porque naquela época ele teve uma revelação que nem Pedro também teve, né? E vocês, o que vocês falam quem eu sou? Ainda mesmo ao espírito de Elion sobre Pedro levou bem claro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí que Jesus falou para ele, Jesus Cristo? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue quem tu revelou, mas o Espírito do meu Pai que está em você que te revelou isso. Percebe? Mas logo na frente ali, o caboclo já falou, não, Jesus, vamos largar a mão disso aí, né? Arreda-te de mim, Satanás. Porque ele falou também para o mesmo Simão Barjonas que estava lá. Né? Então, o que acontece? Precisava ali ainda um processamento na vida de Pedro. E ele precisava de aprender. Teve tempo? Se ele tivesse aprendido tudo, ele estaria com a gente. Então, ele não aprendeu tudo. Mas foi o tempo dele. É precursor da nossa vida. É precursor do nosso momento. Entendeu? Então, hoje, a responsabilidade não é mais de Pedro, nem de Paulo, nem daqueles que morreram na fé. É sua, que está aqui agora, presente. Então, está lá escrito que a nuvem de testemunhas, né? Ou seja, daqueles que dormiram em Cristo Jesus, estão lá torcendo por nós. Torcendo. Tenho certeza lá que os nossos pais naturais
pessoas, os nossos pais espirituais que já partiram, as nossas mães naturais, as nossas mães espirituais também que já partiram, estão lá na torcida, porque eles tiveram, né, uma experiência com Cristo Jesus, à maneira deles. Se fosse uma experiência profunda, estariam com a gente. Mas eles experimentaram, e nós somos frutos dessa experiência dos nossos ancestrais. Se você hoje é o que você é, né, dê honra a quem é merecedor de honra na sua vida. Reconheça o trabalho deles. Agora, reconheça também que você hoje tem a oportunidade de honrar mais ainda com eles. Porque você andou mais do que eles. Você está aqui. Eles já se foram. E agora eles estão na dependência da manifestação da natureza de Cristo em você, para que liberte também eles dessa situação. Para que eles possam estar aqui agora, juntos conosco, né? Recebendo eles um corpo espiritual. Mas como assim corpo espiritual? Porque a única forma de conter Deus é você ter um corpo ressurreto. Nós não estamos mais falando de experiências diante de Deus. Nós estávamos diante do Pai, nós estávamos diante de Cristo, nós estávamos diante do Espírito Santo, antes da fundação do mundo. E nós estamos aqui encarnados com um outro objetivo, que não é estar diante do Pai, adorando-o, né, eternamente, que nem os anjos fazem. Esse é um trabalho dos anjos, adorar a Deus. Durante séculos, séculos, durante toda a eternidade. Você não tem essa função somente. Você tem a função de identificação com ele, para que haja compatibilização de natureza, e na compatibilização de natureza você ser a expressão exata de Cristo Jesus sobre a face da terra. Ou seja, já não é mais você, é Cristo manifestando-se através do seu corpo. Ah, então você deixou de existir? É claro que não. Você se identificou com Cristo. Percebe? Então não é algo que você está perdendo, é algo que você está ganhando. É algo que você está recebendo. Aquilo que era corruptível passou a ser revestido de incorruptibilidade. A Arca da Aliança não é só ouro, é madeira revestida com ouro, que é a natureza de Cristo. E com essa natureza de Cristo, você contém Cristo dentro de você. Então, esse é o ponto da nossa existência aqui. Conter Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança de glorificação. Mistério que estava oculto e foi revelado agora aos gentios. Os judeus ficaram para trás. Nós entramos na última hora e recebemos já o primeiro pagamento, que é a manifestação de Cristo. E ele está nos revestindo internamente agora. Antes dos judeus. Que coisa tremenda essa oportunidade que você tem. Que coisa fantástica. Entendeu? Então, cara, é maravilhoso esse momento nosso. E como eu falei, quero recapitular. Todas as pessoas que nós amávamos, né, por estar aqui com a gente, os nossos precursores, entende? Estão na torcida por você que está me escutando aqui. Por mim mesmo, que eu também estou falando de coisas que eu estou experimentando. Entendeu? E toda a natureza geme na expectativa dessa manifestação de quem eu sou em Cristo Jesus. E a natureza estava vibrando já, porque ela está vendo que mais e mais do revestimento interno de Cristo acontece no Ronaldo. Então está lá a nuvem de testemunha torcendo e a natureza torcendo, porque a natureza fala bem a meu respeito. Porque ela já enxerga as manifestações de Cristo Jesus na minha vida. E na vida de você também que está me escutando aqui. Você já não é mais a mesma criatura de 20 anos atrás, 30 anos atrás.
10 anos atrás. Cada dia que passa, cada reunião que nós temos, cada revelação que nós recebemos, nós estamos nos tornando a semelhança de Cristo Jesus. E o nosso meio é extremamente produtivo, né, nesse quesito, na transmutação de natureza. Tá? Então, é nessa expectativa que eu estou indo para esse ponto. Estou me determinando para ser um com vocês em Cristo Jesus. Estou abdicando de quem eu penso que eu sou. Estou abdicando de daquilo que eu concordo ou daquilo que eu discordo com relação a vocês. Estou abrindo mão de tudo isso aí. Deixando para trás essas coisas, porque isso não é a expressão exata de Cristo Jesus. Tá? Estou chegando lá com a minha panela vazia. Tá? E diante de Cristo Jesus, fala: Pai, eu quero a tua unção nova. Eu quero teu espírito genuíno em minha vida. Eu quero a manifestação da tua natureza em plenitude, num nível que eu nunca experimentei, num nível que eu nunca ouvi falar. Vem, Cristo Jesus, vem escrever no meu coração a nova Bíblia, a nova palavra. Vem escrever no meu coração o que o Senhor quiser. Venha ser em mim o que o Senhor quiser ser. Percebe? E na hora que perguntar, mas quem é você, Ronaldo? Eu poder falar, eu sou Cristo. Tamanha é a presença de Cristo em minha vida. É ousado? Mas aí tá isso mesmo. Os ousados tomam reino na força. É justamente isso. Eu estou sendo ousado mesmo. Eu já experimentei várias coisas sozinho. Né? Na minha época de faculdade, era só eu sozinho mesmo. Não tinha ninguém mais para poder formar junto comigo ali. Entendeu? Fiz 2 faculdades e de quebra formei um ano mais cedo na primeira. Aí isso me faz melhor? Não. Isso é para mostrar para vocês que é possível. Várias coisas na minha vida é possível. Vocês já estão cansados de escutar as minhas baboseiras. Mas eu não me canso de falar, porque nada mais é do que eu dar a honra a quem é merecedor de honra. Cristo em mim proporcionou eu fazer isso. Cristo em mim foi vitorioso, me deu vitória também, por eu poder perceber que, através do exercício da fé, era possível. Enquanto uns faziam 5 disciplinas, eu fazer 13. Mas isso já ficou para trás. Já fazem 40 e tantos anos já. 43 anos. Entendeu? Qual é o mérito disso? Bom, pode ser que para um não sirva, mas para outro sirva no nosso meio. Tá certo? Pode ser que não sirva para ninguém, que todo mundo já teve experiências muito maiores do que essa. Mas pode ser que alguém, escutando isso aí de novo, se determine: caramba, eu quero ter uma experiência profunda com Cristo Jesus. Se aquele bobão do Ronaldo consegue, muito mais eu, que sou melhor do que o Ronaldo, perfeito. Entendeu? Já fiz de novo o que me cabe nesse trabalho espiritual, que é falar a respeito de Cristo Jesus. Eu experimento isso há muito tempo. Desde a minha tenra-idade, eu tenho experimentado Cristo de uma maneira diferente, de uma performance diferente das religiões. Entendeu? Então, se eu tenho uma maneira estranha de falar, já vem lá dos meus 18, 19 anos de idade. Desde aquela época, eu escutei algo diferente. Alguma coisa me mudou meu coração. Né? Porque eu era da religião católica, e que eu confessava uma fé que depois eu vi que não tinha sentido, de uma experiência que depois eu vi que não tinha sentido. Agora, uma coisa é certa: sempre houve, diante de Cristo Jesus, um coração sincero, um coração puro, um coração de buscar realmente uma postura de negativa de mim mesmo para que Cristo pudesse ser alguma coisa em mim. E essa experiência tem vindo de muito tempo atrás. Agora, isso me faz melhor do que qualquer um? Não, pelo contrário. Eu sei que agora a performance não é mais showman, né? Não é mais a minha experiência individual, e sim a experiência coletiva. Então, é isso que eu estou sendo aqui, paciencioso com vocês, é isso que eu estou sendo paciencioso também comigo mesmo, pedindo também a paciência de vocês. Quero ser a expressão exata de Cristo com vocês.
podemos ter uma determinação única nesse objetivo? Podemos ter o mesmo espírito buscando isso? Podemos ter a Amém. mesma mente se determinando a isso? Podemos ter Amém. a fé nisso? Podemos ter a mesma verbalização disso? Então, nada Amém. nos será impossível. Amém? Amém. Amém.